Oi pessoal, bom dia. Tô num cenário diferente hoje. E hoje, como está aqui no tema do vídeo, o vídeo é a luz de Cristo no mundo. Então, antes da gente começar, eu vou pedir para vocês darem um like aqui, comentar em que parte que vocês se identificaram, que vocês gostaram mais e pedir para compartilhar aí com um amigo, tá bom? Assim você vai estar espalhando a palavra do Senhor. Então vamos lá. Bom, antes da gente falar sobre a luz do mundo, né? Eu tô aqui com as minhas anotações. Antes da gente falar da luz do mundo propriamente dita, que é Cristo, eu queria voltar com vocês lá em Atos 2, versículo do 1 ao 4, e vou ler um pouquinho para vocês. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Bom, para quem não sabe, Pentecostes é uma celebração, né, da vinda do Espírito Santo sobre nós e é contado 50 dias após a Páscoa, né? Nesses 50 dias, os discípulos se uniram, né, em unidade e jejuaram os 50 dias e oraram e clamaram pela vinda do Espírito Santo, que o Espírito Santo foi uma promessa de Cristo na cruz, quando ele morreu e disse: está consumado. Ele consumou o sacrifício, ou seja, ele nos deu a libertação, ele nos deu a vitória sobre a morte e nos prometeu o seu Santo Espírito, que é o nosso auxiliador, é o nosso guia. Então, Pentecostes, né, dia de Pentecostes, é o marco da vinda do Espírito Santo sobre nós, tá? Então, olha que interessante. Os discípulos, eles clamaram e jejuaram por 50 dias. 50 dias. E, de repente, o céu se abriu e desceu o Espírito Santo. E aí, eu vou repetir aqui a última frase. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ou seja, quando Cristo pede para a gente ser a luz do mundo, né? Para a gente resplandecer a luz de Cristo, aonde a gente estiver, seja no trabalho, seja na nossa casa, antes mesmo a gente precisa nos encher dessa luz, nos encher do Espírito Santo, nos encher da glória de Cristo. Então, antes mesmo de a gente começar a evangelizar, a gente precisa olhar para dentro. E essa é a parte mais difícil, olhar para dentro, né? É a gente ver onde a gente está falhando, aonde a gente não está brilhando a luz de Cristo dentro de nós. Porque uma coisa é a gente vir aqui, né, até mesmo eu vir aqui falar palavras bonitas, saber todas as passagens da Bíblia, eu falar sobre o Evangelho com as pessoas, mas dentro da minha casa, dentro do meu eu, está tudo sujo, sabe? E Jesus, ele te faz esse convite hoje, né? É uma reflexão que a gente vai fazer aqui para saber se realmente a gente está brilhando a luz de Cristo, não só fora, mas dentro de nós. Será que eu estou me tratando com carinho? Nós somos o templo do Espírito Santo. E Jesus, ele pede para a gente amar, né? A Deus, acima de tudo. Amar uns aos outros como a ti mesmo. Então, são 3 amores. É o amor a Deus, é o amor ao próximo, e o próximo considera inimigo, família, todo mundo, sem distinção.
e a ti mesmo, que é o nosso amor próprio. Então é muito importante a gente cultivar esse amor próprio também. Não que ele passe, né, que tenha ego inflado, porque aí já não é um amor, é um ego. Então, o que Atos quer dizer, né? Que a gente precisa se encher do Espírito Santo, a gente precisa transbordar o Espírito Santo em nós. Seja na nossa família, antes da gente começar a evangelizar, antes da gente começar a levá-la, antes da gente começar a levar a palavra de Deus, a gente precisa fazer essa faxina interna junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai apontar questões que a gente não resolveu, às vezes traumas, às vezes raízes que fazem a gente ter determinada atitude, determinada ação, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E o Espírito Santo, ele vai indicar, olha, esse ponto aqui, esse ponto não está refletindo a minha glória na sua vida. Precisa ser renunciado. E a gente precisa fazer essa parte de renunciar. É a gente buscar ativamente todos os dias por meio da palavra, por meio do jejum, porque o jejum a gente está mortificando a nossa carne, a gente está silenciando o mundo externo para a gente focar no Espírito Santo, para a gente focar internamente o que eu estou fazendo que não está brilhando a luz de Cristo, né? Então eu queria avançar um pouquinho. E eu vou ler Mateus, eu tô colocando aqui embaixo a descrição, mas também tem a imagenzinha aqui do lado do versículo, tá? Mateus 5:13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de um recipiente, mas sim no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Bom, a famosa frase, né? Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra e luz do mundo. Qual que é o convite que Cristo está fazendo para nós? Bom, antigamente usavam o sal para conservar, né? Não tinha geladeira. A gente conservava as coisas com sal. Então a gente colocava o sal em cima da carne, o sal em cima de alimentos perecíveis que precisavam ir para a geladeira, mas naquela época não tinha. E o sal, obviamente, não é açúcar. O sal, ele tem um gosto salgado. E por que eu estou falando isso? No mundo a gente terá aflição. No mundo a gente será perseguido por espalhar a verdade. E isso não pode nos desanimar. Porque se Deus falasse, se Cristo falasse, vocês são açúcar do mundo, ele estaria prometendo que todos iriam vir de bom grado e escutariam de bom grado a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é salgada, porque ela exige olhar para nós mesmos, exige a gente fazer uma faxina em nós mesmos junto com o Espírito Santo, exige renúncias, exige a gente deixar aquele velho pensamento que a gente tem do mundo de que eu tenho que ter o carro do ano, eu tenho que ter uma casa de 6 quartos, eu tenho que ter o iPhone 17, 18, 19, eu tenho que ter tudo, eu tenho que ter a melhor aparência, eu tenho que ser a pessoa mais desejada, eu tenho que ser uma pessoa muito poderosa. Então, a gente seguir Cristo exige que a gente renuncie tudo isso. Porque a gente não está mais vivendo para o mundo, mas a gente está vivendo para Cristo. E Cristo é amor, Cristo é luz. Nele não há vaidade, nele não há ego. Nele, a simplicidade. Gente, eu estava lendo esses dias o Evangelho de Lucas. Ainda estou. Mas o primeiro capítulo, fala sobre o nascimento de Cristo. Eu não lembro se é no primeiro capítulo ou no segundo, mas eu vou colocar aqui a correção.
Fala sobre o nascimento de Cristo e Cristo nasceu numa manjedoura. O próprio Cristo nasceu numa manjedoura. O próprio Cristo é um exemplo de humildade, de servidão. Então, por que nós, seres humanos, nós, seguidores de Cristo, a gente precisa, a gente tem que agir com ego? Então, Cristo, ele vem exatamente isso, para isso, né? Cristo, ele não vem para as pessoas que estão saudáveis, para as pessoas que acham que estão bem sem Cristo, que não precisam de Cristo. Cristo vem para as pessoas que reconhecem que são pecadores e precisam de ajuda. E é por isso que há algumas teorias de que falam, né, que nem todos serão salvos. Teorias não, acho que, se eu não me engano, deve estar na Bíblia, mas eu vou colocar aqui. Cristo morreu para todos nós, mas nem todos serão salvos. Não porque Cristo é mau, mas porque as pessoas querem seguir os seus próprios maus desejos. E é como eu falei, olhar para dentro é mais difícil. Porque exige renúncias, exige a gente confessar que a gente é pecador. Exige a gente abrir mão de verdades que o mundo nos traz por anos. E a gente, de repente, precisa abrir mão dessa verdade para seguir a única verdade que é Cristo. Eu vou continuar aqui, senão vai ficar muito longo. João 8,12 diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Gente, é exatamente isso. Se você quer ser luz, se você quer espalhar o evangelho de Cristo, comece pela sua vida. Comece impactando a sua vida com a luz de Cristo. Comece a fazer essa faxina por dentro. Comece a brilhar a luz de Cristo internamente, para que ela invada todo o seu ser, que comece como se fosse poros, sabe? Comece a resplandecer a luz dele através de você. E Jesus é a luz do mundo. Então, Jesus, ele nos chama para ser luz do mundo, assim como ele, para a gente iluminar as trevas. Com o nosso amor, com a nossa servidão. E seguir Cristo exige, e eu já falei isso algumas vezes, exige a gente despir das nossas vestes, despir do nosso orgulho e servir. E servir, eu vou colocar aqui um exemplo que ele, enfim, é um exemplo, mas quer dizer mais que isso. Lavar a louça. Lavar a louça. Às vezes você tá na sua casa, você recebe visitas e a visita fala: deixa eu lavar a louça. E tem aquele um monte de louça, um monte. Pensa, panela, copo, prato. E às vezes a visita é você. E aí você fala: deixa eu lavar a louça, por favor. E você sabe que toda aquela louça não foi você que sujou, teoricamente. Porque são louças do jantar que a pessoa fez. É louça de que tá, sei lá, há 2 dias atrás que a pessoa só juntou ali e como foi corrido, enfim. E aí você falar: deixa eu lavar a louça. Independente se a louça é sua, se foi você que usou, é você lavar a louça. E sobre lavar a louça é muito mais que isso. Às vezes a gente está no trabalho e a gente precisa despir do nosso ego para ajudar aquela pessoa, sabe? Despir do nosso cargo de liderança, ou até mesmo a gente ter a empatia com o nosso gestor. Se ele não sabe de algo, ofereça. Se ele precisa de ajuda. Às vezes tem uma coisa que é muito comum, eu não sei se vocês vão se identificar, mas às vezes a gente tá num cargo de liderado, não de liderança, de liderado. E eu não estou falando aqui pra hora extra, nem nada, mas eu trabalhava como líder de eventos, né? Então vamos colocar uma outra visão.
Às vezes precisa fazer algo para um evento de amanhã. E só que deu o horário de todo mundo, obviamente, cada um tem o seu horário, tem a sua família. E muitas vezes, gente, é tão bonito, porque muitas vezes os meus liderados ficavam até virava a noite às vezes para me ajudar. Sabe, tem uma coisa que me marcou muito. Teve um evento que a gente fez muito grande, eu não lembro exatamente qual que foi, e tinha caixas e caixas de refris, de bebidas alcoólicas, porque a gente estava fazendo a parte de gastronomia e bebida e toda a produção, e sobraram coisas que a gente precisava devolver ou colocar no estoque. E uma pessoa, duas, no caso, ficaram comigo virando a noite, trazendo as bebidas desse lugar para guardar. Isso é servir. Não é que você seja obrigada, mas é você fazer a diferença, né? Então esse foi um exemplo de servidão, nem estava no script falar sobre isso, mas não tem como a gente falar sobre ser luz sem falar sobre servir. Né? Então o que eu quero refletir é, o que é ser luz? É viver com fé, com alegria. É servir com amor, é defender a verdade com bondade, é ser exemplo. Cristo pede para a gente ser exemplo, a gente ser sal da terra e luz do mundo, conservar os bons exemplos que Cristo nos deu. Avançando aqui, João 4, 13 e 14. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Essa é uma famosa frase em que Cristo encontra a mulher samaritana. E esse caminho que Cristo foi sozinho, vou dar um contexto da época, tá? Do contexto da história da mulher samaritana. Os judeus não poderiam ter contato, viver próximos dos samaritanos. E não estava no script de Jesus ir para Samaria. Então, por isso que ele falou para os discípulos, pela questão da época, né, de respeito. Cristo respeitou as leis. Então, você seguir Cristo, entre um parênteses aqui, antes de eu continuar, você seguir Cristo não quer dizer que você tem que desrespeitar as pessoas, desrespeitar leis. Não. É você respeitar e você confrontar a lei com mansidão e leveza, igual a Cristo. Continuando aqui a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela era julgada pelas pessoas da cidade porque ela cometeu adultério. E aí a gente pensa, nossa, cometeu adultério. Gente, se a gente olhar para nossa vida, quantos pecados que foram expostos na Bíblia que a gente não comete? Então é a gente olhar para nós mesmos antes de julgar alguém, né? De algum pecado grave. Às vezes, se a gente olhar bem profundo, é porque às vezes, o que acontece? A gente faz algo que é tão errado, tão errado, tão errado, que é um pecado assim. Eu não sei qual pecado que você comete. Com certeza você comete algum, porque todos nós cometemos um pecado. Porque se a gente não cometesse pecado, a gente estaria no céu com Cristo, né? A gente seria perfeito. Mas a intenção não é essa, é a gente entender que todos nós erramos. E a mulher samaritana, ela cometeu adultério e ela tinha muita vergonha. Muita vergonha, e ela também era julgada, né? Ela tinha que pegar a água no poço, né? Naquela época tinha que pegar no poço. E ela não ia no horário de pico que as outras mulheres iriam, porque ela tinha medo, ela tinha vergonha, ela tinha tristeza por saber que ela ia ser julgada. E ela ia num horário que o sol queimava, assim, que ninguém ia, porque o sol queimava, o sol era muito forte, pensa no sol de Samaria. E Cristo desviou a rota dele, ele pediu para os discípulos continuarem a rota, porque exatamente isso, Cristo respeitou o mandamento ali de que samaritanos não podiam se envolver ou conviver com os judeus. Então, Cristo encontrou ela sozinha.
E Cristo disse: se você beber da minha água, e Cristo disse, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E Cristo não estava falando só sobre a água, mas ele estava usando uma analogia, já que ela estava no poço pegando água. O que ela tinha de verdade, gente? Se a gente começa a olhar para a raiz do nosso pecado, a gente começa a descobrir coisas que a gente nunca pensou. Mas isso exige uma análise com o Espírito Santo. Nós sozinhos a gente não consegue de forma alguma. A gente pode até entender certas coisas, mas ir profundamente na raiz e tirar essa raiz de nós é somente com o Espírito Santo. O que ela tinha? Ela tinha um vazio que fazia com que ela preenchesse isso com adultério. Nunca era suficiente uma pessoa. Então eu tenho que me relacionar com outra e com outra e com outra. Isso é uma raiz de muitas vezes rejeição, por ela achar que ela não seria digna de uma pessoa só, de uma pessoa fiel, ou de um vazio extremo no coração dela e na alma dela que nada preenchia. E Cristo vem falar que se ela beber da água que ele tem para oferecer, ela nunca mais terá sede, porque ela estará completamente preenchida por Cristo. E quando a gente é preenchido por Cristo, a gente não precisa de coisas vazias, de promessas vazias, de bebidas, de pessoas para nos preencher, porque a gente vai estar completamente preenchido com amor, com alegria, com paz, com todo o fruto do Espírito Santo, que só Ele pode nos preencher. Muitas vezes eu mesmo conheço pessoas, vocês devem conhecer pessoas, ou vocês são essas pessoas que às vezes tem tudo, tem uma casa boa, tem família bem, tem carro do ano, tem uma posição na empresa, assim, surreal, mas algo dentro de nós, de você, tá vazio e quer ser preenchido. E isso exige, se você for ver, o coração tem o formato e o tamanho de Cristo, porque Cristo é o que preenche o nosso coração, é o que preenche todo o nosso ser. Todas as outras coisas que o mundo lhe oferece não é capaz de preencher. Ele vai te dar distração, mas amor e preenchimento e sensação desse vazio completo, o mundo não pode te dar. É somente Cristo. E essa é a água que Cristo nos dá. É uma água que sacia, que é a presença dele. E aí, antes de finalizar com o último versículo, eu vou vir com João 15:5, que diz: eu sou a videira e vós os ramos. Ou seja, quando Cristo fala que ele é a videira e nós os ramos, Cristo é a fonte. Cristo é a fonte. Se a gente quer impactar as pessoas ao nosso redor, ser luz do mundo, como eu falei e vou repetir, a gente precisa buscar da fonte que é Cristo, olhar para Cristo, como que Cristo agia, como que Cristo agia em diversas situações, ou como que era a conduta de Cristo. Cristo é amor, Cristo é bondade, Cristo é benignidade, Cristo é paciência, Cristo é paz que excede todo o entendimento. Gente, eu não sei se vocês conhecem a história de que em meio à tempestade no barco, os discípulos atemorizados, Pedro, se eu não me engano, Pedro acordou Cristo: você não vai fazer nada, né? O barco estava quase prestes a ser engolido pela tempestade e Cristo estava dormindo, porque a paz que excede todo entendimento está em Cristo. Se Cristo está dentro do seu barco, não temas, porque nenhuma tempestade vai te engolir, nenhuma tempestade. E é exatamente isso, a gente precisa buscar da fonte. Cristo está todos os dias nos dando paz, nos dando sabedoria, nos dando amor, nos dando
bondade, paciência, domínio próprio, basta a gente beber dessa fonte, basta a gente buscar todos os dias dessa fonte. Novamente, a gente não vai conseguir ser luz do mundo, ser luz em meio à escuridão, se a gente não beber dessa fonte diariamente, se a gente não buscar diariamente o domínio próprio, a sabedoria, o amor, a paz, a fé. A gente não consegue, a gente precisa se alimentar para poder alimentar as pessoas. E lembrando, uma coisa muito importante e que eu aprendi esses dias, o nosso dever como evangelistas, como discipulador, de mestres, de pastores e todos os outros cargos de liderança onde a gente vai ensinar as pessoas, a gente não pode ter ego achando que aquilo que a gente está ensinando, primeiro ponto, aquilo que a gente está ensinando é uma sabedoria que Cristo nos dá. Então, sempre a gente precisa glorificar Ele. Segundo ponto, a gente precisa entender que a gente está discipulando essas pessoas e apontando para Cristo, não para nós. A gente só é um canal entre a mensagem de Deus e a pessoa. É só isso. A gente só é um canal, porque a fonte é Cristo. Então, por isso que Cristo fala que a gente é os ramos e Ele é a videira. Porque o fruto, ele só dá nos ramos se ele estiver conectado com a raiz. E a raiz conectada com a terra. Então, Cristo é a raiz. Cristo é a fonte da água. Cristo é a fonte dos frutos que a gente vai dar. E aí, para encerrar, eu quero ler Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Bom, de novo, o fruto só pode dar se a árvore estiver saudável. Como a árvore está saudável? A gente alimentando essa árvore, é a gente regando, é ela estar plantada num bom solo. E Cristo faz isso na nossa vida. Quanto mais a gente se alimentar, quanto mais a gente regar a nossa plantinha, quanto mais a gente regar, mais frutos a gente vai dar. E o interessante é que a gente só dá fruto. A gente só dá fruto se a gente for habitado pelo Espírito Santo. Porque o fruto é uma consequência da gente estar habitado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Então, por isso que eu falei lá no começo, pra gente olhar para nós mesmos antes da gente sair querendo evangelizar todo mundo. Óbvio que a gente precisa fazer isso porque é a nossa missão. Mas como a gente vai ser luz do mundo se dentro de nós há trevas? Como a gente vai dar amor ao próximo se dentro de nós tem ódio? Como a gente vai trazer paz para o mundo se dentro de nós só tem inquietação, ansiedade, guerra? Então, Cristo está te chamando hoje para você olhar para dentro de você. Não tenha medo, Cristo sabe o que tem dentro do seu coração. Só que Ele quer que você fale, que você seja sincero. Que você seja sincero com Ele e fala: Deus, você sabe o que está dentro do meu coração, mas eu quero entregar hoje, neste momento, eu quero entregar toda a guerra que está no meu coração, toda a raiz de rejeição, de trevas, de ódio, de maldade. Eu quero entregar a Ti, meu Pai. Transforma o meu coração num coração que Te agrade, Senhor, num coração que dê frutos do Espírito, meu Pai. Que eu seja tão habitado por Cristo que ninguém possa falar ao contrário. Então, é exatamente isso. Hoje o convite de Cristo é para você olhar para dentro de si. E é óbvio, gente, que a gente precisa demonstrar Cristo em todos os lugares que a gente passar. Dentro da nossa casa, com a nossa mãe, com o nosso pai, com nossos irmãos, com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos vizinhos, com os nossos inimigos.
com os colegas de trabalho, com todos, independente de quem seja, com todos. A gente precisa resplandecer a luz de Cristo, a gente precisa mostrar o caminho que é o caminho da verdade, que é Cristo. Só que antes disso, a gente precisa fazer uma faxina interna com o Espírito Santo e clamar mesmo, todos os dias. Cristo, troque o meu coração de pedra por um coração que te agrada, por um coração de carne, por um coração que dá fruto. A gente precisa clamar, porque a gente só vai conseguir ser luz do mundo se a luz estiver dentro de nós. E outra mensagem, só para encerrar. As pessoas, elas sim, se convertem pela nossa palavra, mas muito mais do que isso. Elas se convertem pela nossa atitude. Então é pelo exemplo, é por isso que Cristo fala pra gente ser o exemplo. Porque as pessoas ao nosso redor, elas vão estar olhando pelo que a gente está fazendo, elas vão falar, peraí, se a pessoa fala de Cristo o tempo todo, mas deixa eu ver se é isso mesmo que ela vive. As pessoas vão estar, seja para nos seguir ou para falar mal de nós, mas elas vão estar atentas e vigilantes no nas nossas atitudes, nas nossas falas. Então é isso. Eu espero que esse recado chegue para quem for para chegar. Ele me exortou e olha como é engraçado, interessante, de que eu falei, né? A gente precisa olhar para nós antes da gente ser a luz do mundo. E todos os vídeos, todos, sem exceção, todos os vídeos que eu gravo, que eu sou um canal entre a mensagem de Deus e você, todos eu sou confrontada. E todos eu reconheço algo da minha parte que eu estou falhando, que eu não estou sendo luz. Então é isso, gente. É a gente estar constantemente, não é só um dia a gente pedir perdão e seguir. Não, é todos os dias, assim como Deus renova a sua misericórdia todas as manhãs, que a gente renove as nossas análises com o Espírito Santo, seja de dia à noite, e que a gente se alimente o Espírito, porque a gente só pode dar aquilo que o nosso coração está cheio. E se o nosso coração estiver cheio de conteúdos nas redes sociais que não edificam, cheio de ódio, de palavras perversas, de maldade, a gente não vai conseguir dar o amor que Cristo nos pede para nos dar. Então, que a gente comece a fazer uma faxina interna e externamente. Em que ambiente eu estou frequentando, quais pessoas eu estou andando do lado. Não significa que a gente renunciar pessoas a gente não ama. Pelo contrário, a gente tem que amar sim os nossos inimigos. Mas a gente precisa tomar cuidado em que ambientes, quais pessoas a gente está andando, porque o ambiente molda o nosso caráter. Então, que a gente seja moldado por tudo aquilo que Cristo ama, tá? Então, cuidado com rede social, cuidado com quem vocês assistem no YouTube. Eu fiz mesmo até umas faxinas de YouTube, de rede social, porque muitas vezes é aquilo, é lobo em pele de cordeiro. Muitas vezes não significa que a pessoa que está falando de Cristo, ela vive como Cristo fala. E às vezes ela distorce, que são os falsos mestres, que é o lobo em pele de cordeiro. Ela distorce a palavra de Deus para justificar o pecado que ela está cometendo. Então, cuidado. Tenha discernimento de espíritos, façam testes de espíritos. Será que aquilo que a pessoa, e é onde vai entrar o exemplo, será que aquilo que a pessoa fala tanto de Cristo, ela está vivendo? Então comece a analisar. E é isso. Eu oro neste momento para que o Senhor alcance cada pessoa que está me ouvindo, cada pessoa que neste momento está vindo à tona todos os momentos em que errou. Cristo, ele é tão amoroso, ele é tão bondoso, que ao você confessar os seus pecados, ele é fiel para jogá-lo no lago de esquecimento e te lapidar, porque Cristo, ele quer que você confesse para que você entenda que precisa da ajuda dele para mudar.
Porque a verdadeira redenção é a mudança de comportamento. E a gente só vai conseguir mudar de comportamento com Cristo nos ajudando. A nossa força não é possível, porque a nossa natureza ela é carnal. E a natureza de Deus é perfeita. E Deus está aqui fazendo o convite para você se arrepender, para você confessar em seu secreto, confessar de todo o coração e pedir ajuda para Ele para mudar de atitude. Gente, eu faço isso todos os dias. Todos os dias. Antes de dormir, eu reflito sobre o meu dia com o Espírito Santo. Espírito Santo, e é bem simples, Espírito Santo me mostra pontos em que eu brilhei a sua luz no meu dia e pontos que foram trevas no meu dia, que eu não dei frutos do Espírito. E ele mostra com lembranças do seu dia, com visões ou com palavras, enfim, não vou limitar o Espírito Santo, mas ele te mostra, porque ele está mais preocupado, e uma vez ele me falou: Carol, eu estou mais preocupada com consertar, com arrumar o seu caráter, com alinhar o seu caráter ao meu, do que preocupado em te dar as coisas que você me pede. É óbvio que Deus vai dar, sim, as bênçãos, porque Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é fiel e Ele dá, sim, bênçãos. Mas Ele está mais preocupado em alinhar o meu caráter para que eu viva a vida eterna, porque essa terra que é limitada, do que me dar um carro do ano, gente. Então Ele é fiel. Ele é fiel. E quando você pede, certamente Ele te revelará aonde você está errando, a fim de que você caminhe junto com Ele, junto com Cristo, para ser lapidado. E é isso. Ficou um pouquinho longo, mas é uma reflexão de todos os dias, na verdade, que a gente precisa ter. Aonde eu estou sendo luz e aonde eu estou sendo trevas. E aonde você está sendo trevas, você precisa entregar isso para Cristo e não se autopunir, se autocondenar. É você entregar, pedir perdão e mudar de atitude. E não é normalizar o pecado, mas é você descansar que Cristo é fiel para te ajudar a vencer esse pecado. E é isso. Eu oro para que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham um despertar de consciência e continuem caminhando com Cristo, continuem com foco em Cristo. Amém. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo.